Oi, pessoal. Deixa eu dar algumas dicas, né, da unidade 5 à unidade 8 da nossa disciplina de orçamento empresarial. Lembrando que teve uma webconferência e eu deixei dessa webconferência um material para vocês, né, com um material um pouco mais extenso, tá? Vamos lá. Unidade 5, a gente fala de tipos de orçamento, e aí o orçamento com base zero, diferente do orçamento com base histórico, que é aquele que levava em consideração os eventos anteriores. O que acontece? Às vezes você levar em consideração os eventos anteriores, quando você tem um cenário macroeconômico muito tumultuado, mudanças muito rápidas, ele não pode ser utilizado como referência. Então, a ideia é você usar, né, o orçamento base zero, ou seja, como se iniciasse agora, como se não tivesse nada naquele momento. Ele tem como característica, né, a análise entre custo e benefício das ações da empresa, manter o foco dos objetivos, corrigir a distribuição de recursos, mas o que eu acho mais importante destacar, desenvolver a participação entre os setores. É claro que o objetivo é sempre reduzir orçamento, gerar informações relevantes, né, mas comparar resultado, mas a ideia de ampliar a integração das áreas da empresa, ela é fundamental, tá? No que a gente, nesse orçamento, nesse tipo de orçamento empresarial, tá? A unidade 6 fala sobre planejamento, a ideia do planejamento estratégico, que é você criar cenários macroeconômicos e caminhos, né, caso você tenha essa alteração de risco, e outro a gente tem e definir as tarefas, né, a longo prazo. E a gente tem o planejamento orçamentário, eles têm que ser alinhados, né, o planejamento estratégico com o planejamento orçamentário. Quer dizer, tem coisas que você pode, né, prever dentro da organização, tentar controlar as metas, disponibilidade de mão de obra, né, política de infraestrutura, e que são as premissas internas, né, e as premissas externas de um planejamento orçamentário você não pode orçar, né, você não pode gerenciar, por exemplo, encargos, aumento de encargos tributários, sociais, uma alteração do câmbio dos juros vai impactar meu orçamento, vai impactar meu planejamento, mas uma premissa externa, né, que eu não posso alterar. A unidade 7, ela fala, a gente trabalhou sobre as decisões de orçamento de capital. A ideia, né, de analisar a melhor proposta, é uma engenharia econômica, gente, precisa comparar, fazer várias comparações, eu vou trocar a minha máquina, ou vou deixar ela se depreciando, vou aumentar o meu galpão, vou comprar um novo. Essas questões, essas engenharias econômicas, elas precisam ser analisadas, e é claro que a gente tem alguns instrumentos que são importantes, né, para nos auxiliar nisso. O playback, o tempo de recuperação do investimento, e o ideal é você usar o playback descontado, né, que já usa aí, considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. O VPL, que é o valor, né, de entrada e saída nos caixas, né, menos o investimento inicial, é o valor presente líquido. É claro que se o valor presente líquido for maior do que zero, ok. Se for menor do que zero, não é um planejamento, não é um investimento legal. Se for igual a zero, é um investimento nulo. Um outro é o TIR, que é a taxa interna de retorno. Se ela for maior do que o custo de oportunidade, vamos lembrar aquele custo que eu tenho, né, o que eu perdi em outros investimentos. Se o TIR for maior, ok. Se o TIR for menor que o meu custo de oportunidade, não valeu a pena. Se for igual, eu estou falando de investimento nulo, né? Então, essas questões das decisões que são importantes. E na unidade 8 a gente trabalhou com as demonstrações contábeis, um balanço patrimonial, o que é, o demonstrativo de resultados, né, o demonstrativo de resultados mais abrangentes, entendendo que, gente, demonstrações contábeis, elas atendem as questões legais, e aí é o público externo que precisa das informações, os meus credores, meus usuários, e ela tem que atender também a questões gerenciais, que é para o meu público interno, né? Para ser instrumento de processo decisório do meu público interno, né? Dos meus agentes internos. Ok? Alguma dúvida vocês podem me acionar dentro
central de mensagem, que eu respondo assim que for possível, ok? Bons estudos para vocês.